Boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, recebendo essa proteção, esse amparo, essa intuição. Que a noite de hoje seja benéfica a todos, encarnados, desencarnados. Que todos nós sejamos inspirados para compreender bem a lição desta noite, refletirmos sobre os seus ensinamentos e as suas repercussões em nossas vidas. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Continue iluminando a cada um de nós nesse planeta maravilhoso. Que possamos aproveitar todas as experiências para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Ilumine a todos, em especial as pessoas que estão passando por dificuldades, problemas físicos, mentais, pessoas que a gente tem ainda problemas, que são considerados nossos inimigos, que eles sejam especialmente amparados, esclarecidos, auxiliados. Se nós, em algum momento, nós ofendemos, prejudicamos, que eles possam nos perdoar pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições. E vamos procurar nos tornarmos cada dia melhores, para errarmos menos e sejamos melhores cristãos. E graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, e a lição é Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Muito bem, uma lição bem valiosa para todos nós. Então, nós estamos estudando o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Estamos já nos finalmente do livro. E hoje a gente começa no meio do capítulo, falando um pouquinho sobre provações coletivas na França. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França. Depois dos seus excessos da Revolução e nas campanhas napoleônicas, depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana em 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918, a Primeira Guerra. Né? Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes, as armaduras coletivas do povo francês nos dias da derrota, significam o resgate dos desvios da grande nação latina.
Todos nós conhecemos a lei de ação e reação. Essa lei vale para cada um de nós, como pessoa, mas vale também para agrupamentos. Normalmente a gente acaba ficando em conjunto, nascendo e reencarnando no mesmo grupo, na mesma família, na mesma aglomeração, muitas e muitas vezes. E algo que a gente provoca coletivamente, existe também uma reação para ações, as nossas ações coletivas. Então, o texto daí está falando de uma ação, de uma reação coletiva contra o povo francês, que com as ações lá do Napoleão e várias, que o Napoleão fez muitas coisas erradas contra outros povos, acabou acontecendo as reações. Isso não aconteceu só com a França, isso acontece o tempo todo com as populações, independente se está no mesmo local ou em outro local. Então, a lei de ação e reação não é só individualmente, mas se eu faço o meu grupo, o meu agrupamento faz uma ação coletiva, eu também recebo isso de maneira coletiva. Por isso que Emmanuel diz que essas ações, essas reações, né, s- causa, né, acaba sendo conhecida, né, todas porquê disso, só o mundo espiritual conhece, né? Porque só o mundo espiritual conhece o que aconteceu individualmente para aquela população e coletivamente para a população, né? A gente perde, a gente escapa a noção do coletivo. A gente não tem nem noção do nosso individual, mas isso no mundo espiritual que é perfeito, nas leis divinas que são perfeitas, isso também acontece, essas ações e reações coletivas. Precisamos salientar, né, Lourenço, que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então, esse período aí, Kardec estava envolvido, né, também, né, na França, num período também bastante, né, problemático, né? Porque aqui nós estamos falando de 1870, 71, né? É, então havia muita antagonismo entre pensamentos, ideologias, né? Busca de poder, essas coisas aí, né? E aí estava aparecendo o Espiritismo que foi lançado agora não, em 1857, né? Com o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Perfeito. Provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infabilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, naturalmente, reclamaram os seus direitos no capítulo de reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigaram o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias do Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se à sua posse material.
Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observa-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura de Cristo, assim que viu, assim que viu desmoronarem-se os troncos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Então, a igreja aqui estava, né, tá dizendo que ele já era protegida pela guarda francesa, pela guarda de Napoleão, então pela guarda que estava a cidade de Roma. Nessa época, a Itália estava toda fragmentada e o Papa, né, fez a grande besteira de se dizer infalível, ou seja, o Papa nunca erra, o Papa está sempre certo. E o Papa é um ser humano. Então, existiram papas melhores, papas muito ruins, né? Mas nenhum ser humano é infalível, independente de qual função ele esteja comandando, né? Se for o papa, se for algum líder da religião A, da religião B, da religião C, um presidente, não importa. Todos nós somos falíveis. Todos nós estamos aprendendo. Os espíritos de luz, né, que a gente espera que a cada vez vão reencarnar aqui na Terra para nos auxiliar nessa transição planetária, né? Eles são melhores do que nós, mas ainda estão também no aperfeiçoamento. Mas nós, seres encarnados, sendo papa, sendo bispo, sendo um servidor qualquer, nós estamos sujeitos a erros. Então, aqui, o Vaticano, em Roma, que estava protegido pelas suas guardas, por guardas, é deixado, porque a França precisava de pessoas para tomar conta lá, então o Papa sente menos poder, né? Aí sim ele se volta um pouquinho para Cristo e coloca como Jesus, Cristo, Rei, mas pensando mais nele do que no Cristo, né? Então, ainda nesse período a gente pensa mais em nós do que no coletivo ou no próprio Jesus. Aí termina mais um capítulo e sigamos em frente. Capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro. No século XIX, caracteriza-se por suas numerosas conquistas, a par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que abalaram. Observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontrará funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na
Revolta de 1848, a França delibera a extensão do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime da escravidão. E, de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados americanos do Norte. Na luta da secessão, aqui termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. Então, existe um grande tráfico de escravos feito por vários países, e a partir dessa época aí começa a haver a liberdade, a consciência, né? Então, com a influência do mundo espiritual, as pessoas acabam refletindo e lutando para haver liberdade das pessoas. E à medida, então, e essa liberdade vai acontecendo aos poucos. Aqui no Brasil, por exemplo, como ele está falando aí, a partir de um certo momento, né, em 1850, ele suprime o tráfico de escravos. Depois de uma certa época, eles dizem que as pessoas nascidas de escravos são livres, que acho que é a lei do ventre livre, né? Então, os pais são escravos, mas os filhos já são livres. E à medida que vai passando o tempo, vai cada vez mais, né, se dando liberdade. Então, não é uma coisa assim, de uma hora para outra. E no Brasil, né, a Lei Áurea é de 1888, é isso? É. Então, aí é que há essa liberdade. Mas mesmo assim, né, uma coisa que está na lei, para se tornar efetiva, se tornar na prática a liberdade, ainda vai muitos anos. Então, aos poucos, né, as pessoas vão mudando os costumes, mudando, né, a cabeça das pessoas. Porque imagina você tá convivendo com aquilo há muitos anos, na sua cultura, acha que aquilo é normal, e aos poucos você vai modificando. Então, há uma dependência da própria economia a esse tráfico, a esse regime, a tudo isso. Nos É Estados oitenta e Unidos, oito mesmo, tio. É 888 mesmo, prof. perfeito. Nos Estados Unidos, há uma guerra entre o Sul e o Norte, exatamente porque uma das partes defende a liberdade das pessoas e a outra parte quer manter a escravidão. Então, essa guerra de secessão entre o Sul e o Norte é nesse momento, né? Acho que o Norte defende a liberdade e o Sul a escravidão, se eu não me engano. E acontece, essa briga, essa liberdade. Acho que o presidente é o Abraham Lincoln, nessa época, que defende a liberdade. E acaba vencendo, depois de muitas mortes, muitas guerras, muitas brigas, o povo livre. Mas a gente sabe que, na lei, eles estão livres. Mas ainda há um Cultura. racismo muito grande, né? Esse, é o racismo aos poucos vai melhorando, mas se nessa época era essa briga por liberdade ou não, essa ideia de racismo, de convive no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. No livro A Jornada dos Anjos, fala um pouquinho sobre essa guerra de secessão.
não fala só disso, mas fala fala um pouquinho sobre um povo que participa dessas guerras. Se eu não me Então, engano, a Guerra da Secessão aconteceu porque eles queriam independência da Inglaterra, um lado queria dependência econômica, e o outro que era abrir uma Constituição e declarar os Estados Unidos da América como sendo um país. E o outro não queria, queria continuar sob esse regime imperialista, por quê? Para eles, para esse lado era conveniente, porque eles usavam do trabalho escravo coletivo norte-americano para o dinheiro que supria a riqueza deles, desses que eram normalmente agricultores e cafeicultores e que plantavam lavoura, né? Eles tinham essa ligação econômica. Então, a briga foi por isso. O Abraham Lincoln defendeu a independência norte-americana dos escravos, porque ele precisava de braço na briga, na guerra. E os escravos não iam querer lutar sem ganhar alguma coisa. Foi declarado que se eles saíssem livres, eles receberiam uma quantia de dinheiro do governo e a sua liberdade. Cada homem seria livre e na Constituição isso seria declarado como liberdade para todos. É diferente. E no Brasil isso não aconteceu. Claro, a gente não teve nenhuma guerra, né? Mas até hoje a gente vê escravidão no Brasil, porque a maioria, 90% da população negra no nosso país não tem faculdade, não tem instrução e não tem. Está mudando agora, graças a Deus. Graças a Deus está começando a mudar. E, inclusive a mentalidade do nosso povo, que tem enraizado ainda muito preconceito, infelizmente. você vê, né? A, a imigração dos italianos aqui para o Brasil, que ajudaram muito na lavoura, se deu por causa também da Primeira Guerra, lá nesse movimento aí. Se eu não me engano, foi isso daí, né? Que muitos dos italianos vieram aqui para o Brasil, né? E nessa época, as fazendas tinham ainda bastante escravos ainda, né? Então você vê que se prolongou bastante essa cultura dos escravos, né, para atender às lavouras de café, principalmente, né? Só É que depois que vieram os italianos aí que quebraram essa hegemonia, porque os italianos trabalhavam muito melhor do que os escravos, porque eles ganhavam para isso também e eram trabalhadores aí, né? É que a época, a Itália, como toda a Europa, estava sofrendo de fome, né? As Uhum. pessoas lá não tinham comer. Vieram para o Brasil porque não tinham nada. Até porque quando eles saíam de lá e chegavam aqui via navio, eles nunca mais iam ver um parente, uma mãe, um pai. Isso não existia, não existia essa possibilidade de reencontro. Então foi porque precisava mesmo. Estavam passando necessidade lá. E assim, na época, eles, eles não conseguiram porque o povo italiano tinha a mentalidade de pessoa livre, mas a ideia dos cafeicultores da época era transformar eles como escravos. Tanto que é que vendiam comida, vendiam tudo para forçar o trabalhador braçal a continuar trabalhando dentro da lavoura. Essa mentalidade se perpetuou por muito tempo. Hoje ainda existe lugares onde a pessoa trabalha para se alimentar no nosso país, infelizmente. Então, toda essa história que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a nossa visão é muito física ainda, há envolvimento espiritual, se movimentando e levando, induzindo os países, os movimentos que eram muito lentos a começar a livrar principalmente os negros da escravidão, aqueles que eram escravos, né?
Então, É. quando a gente olha, vê a história, né, a gente não consegue enxergar a presença do plano espiritual, né? Porque a gente só está vendo isso porque nós estamos estudando aqui, né, a caminho da luz. Que ele sim, e não é só nesses movimentos. Agora nós estamos na plena transição, eles estão em pleno movimento, né? E quando você olha a confusão que tem nesse mundo aqui, mas será que eles estão se movimentando, né? Então, veja como é difícil da gente, vivendo no plano, aqui encarnados, né, enxergar esses movimentos espirituais. E principalmente, né, aceitar isso e se convencer de que isso está acontecendo, né? Bom, o socialismo. As grandes ideias floresceram na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças do anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas de Sílabo e depois o famoso discurso do bispo de Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Seu efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. A igualdade absoluta funciona? Não. Se você vai ver lá no nosso lar, o André Luiz acaba trabalhando e acaba recebendo bônus hora. Bônus hora. Na verdade, a gente acaba trabalhando, né? O, o ideal é que exista a diferença entre a pessoa mais simples e o mais rico seja pequena. Todos nós devemos ter um mínimo para a gente sobreviver. Ninguém devia passar fome. E ninguém devia ser milionário, bilionário, trilionário. Devia ser uma diferença menor. Alguns países, essa diferença é um pouco menor. Então, por exemplo, uma pessoa, um trabalhador braçal e alguém estudado, a diferença salarial não é tão grande. A pessoa estudada ganha um pouco mais, mas a pessoa braçal também ganha. Então, a diferença não é tão grande. Então, um juiz na Alemanha não ganha o absurdo que ganha no Brasil, por exemplo. O juiz pode ganhar um pouco mais? Pode, ele estudou para isso, ok.
Mas precisa ganhar um tantão assim e ter um monte de pessoas passando fome? Isso não. Todo mundo ganhar igual não tem muito sentido, porque cada um. Porque você precisa ter o mérito das pessoas. Então você quer se esforçar, você tem o seu mérito. Então, André Luiz ganhava lá as bônus hora. Ah, você não quer trabalhar, você não quer fazer se esforçar, então você não vai ter esse bônus hora. Todo mundo tem que ter o mínimo para poder sobreviver. Mas, com o nosso esforço pessoal, a gente vai crescendo. Então, é isso que tem que existir, vai existir no mundo, como a gente vai se desenvolvendo. Todo mundo vai se, todo mundo, depois de algum tempo, ninguém vai ter passar fome, morrer de fome, passar necessidade. Mas, com o meu esforço pessoal, com o meu estudo, eu posso ter uma condição de vida um pouquinho melhor. É isso que faz, por exemplo, o bônus hora. O André Luiz com bônus hora, ele podia, por exemplo, acumular e fazer uma viagem para conhecer outros lugares. Era algum crédito de benefício pelo trabalho que ele desenvolvia. Então, a mesma coisa tem que acontecer. Mesmo nos países socialistas, que você existe uma diferença grande entre o pessoal do poder e o pessoal que está mais simples. Não é uma sociedade ideal, né? Você tem que fazer, tem que ter uma organização. Não pode haver essa discrepância, mas essa discrepância grande, a diferença grande existe tanto no regime socialista quanto no regime capitalista. São diferentes. Nem um regime, nem o outro é bom, ideal. O ideal é uma mescla entre eles aí. Então, a pessoa tem que ter, trabalha e eu me esforço mais, eu tenho que ter o meu mérito, mas não precisa ter essa diferença tão grande que as pessoas estão passando. Então, para crescer, para você se desenvolver, para se tornar melhor, você não tem que pisar nos outros, você não tem que fazer os outros sofrer. Então, eu posso ter a minha indústria, eu posso desenvolver e criar uma indústria gigantesca, um comércio gigantesco, sem explorar os meus funcionários. Então, nisso, em vez de eu visar só lucro, eu estou visando o desenvolvimento. Então, a pessoa que responsável, então eu posso trabalhar, ganhar dinheiro, acumular bens, desde que eu não explore e eu não sacrifique o meu próximo. É isso que a gente um dia vai aprender a fazer. Estabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano, enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. Não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social
de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho de redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto às classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Nenhum extremismo é bom. Então, tanto um extremo, um capitalismo, outro extremo dentro do regime socialista, nenhum dos dois funciona. Então, o Espiritismo diz que com esforço do trabalho, cada um pode se desenvolver, cada um pode melhorar. E a melhoria é íntima. Então, eu tenho que trabalhar para me tornar uma pessoa melhor. Melhor intelectualmente, melhor moralmente. E com o esforço do meu trabalho, eu também posso crescer, né? Eu posso ter uma casa melhor, mais amparada. Eu posso também crescer materialmente, desde que isso não extrapole, desde que isso não agrida o meu semelhante. Desde que eu cresça materialmente, mas não viva em função da matéria. Eu posso trabalhar, me esforçar para ter algo melhor, mas desde que o objetivo principal seja a minha evolução pessoal. Ah, mas eu trabalho para o meu conforto, da minha família? Tudo bem, sem problemas. Agora, eu não posso explorar os outros para tornar o meu conforto bom. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? Então, os extremos não é bom. Então, para alguém ficar muito rico, muita gente tem que ficar muito pobre. Então, você está lá, e eu estou enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Como a fortuna, a riqueza do mundo é limitada, quando eu enriqueço, eu deixo muita gente pobre. Isso que não tá certo. Então, você tem que pensar numa distribuição mais uniforme. Não que tenha que todo mundo tenha exatamente a mesma coisa. Cada um vai ter de acordo com o esforço pessoal que tem. E que todos nós possamos viver razoável, sem passar fome, sem passar necessidade.
Mas eu não posso, por exemplo, ganhar tudo sem o esforço. Porque se eu recebo tudo de graça, sem nenhum esforço, para que que eu vou eu vou me esforçar? Por que que eu vou trabalhar? Então tem que ter esse trabalho, esse esforço, esse mérito. Então eu vou trabalhar e conseguir algo melhor. É isso que está falando da doutrina espírita, é isso que está falando para a gente conviver. E aos poucos, essas lições da doutrina do Cristo vão se esparramar e vão crescer pelo mundo todo. Aos poucos, lentamente. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, perdendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Durante muitos anos, né, a igreja estava só pensando no poder, pensando na riqueza. E o poder e a riqueza estava no centro de toda a igreja católica. E por isso que acabaram fazendo grandes barbaridades. Inclusive, mortes, assassinatos aconteceram, né, dentro da igreja, sob a proteção e sob a estrutura da igreja. O que é um absurdo, né? Porque os mandamentos de Jesus só fala em perdão e que não pode matar pessoas, respeito, amar a todo mundo. Então, prova que as pessoas que lideravam a igreja não entendiam, ou não queriam entender as lições do Cristo. Por isso que vem o Espiritismo, trazer a verdade, relembrar a verdade, para que seja, volte, né, a cultura de Jesus, a boa nova para todos nós. Lutas renovadoras. No século XX, surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 a 18 foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe, e dentro do qual o planeta alijara todos os espíritos rebeldes e galvanizados do crime que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso.
Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Essas guerras foram muito violentas. A Primeira Guerra Mundial, ela foi tão violenta que não deveria ter tido acontecido mais guerras. A gente devia ter aprendido com todas as mortes e toda a desgraça que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, pouco tempo depois, houve a Segunda Guerra Mundial. A pessoa poderia ter aprendido, nós podemos ter aprendido na Primeira Guerra, com tudo que aconteceu, mas infelizmente a gente não aprendeu. E houve uma outra guerra ainda pior que a primeira. Infelizmente, a gente tem que aprender sofrendo. E Emmanuel está dizendo que a gente está nessa transição. E aos poucos, né, nessa transição, vai ficar no planeta só as pessoas que já estão começando a entender o amor, a fraternidade de Jesus. Então, a gente está nessa época de muitos espíritos deixando o planeta e muitos espíritos chegando ao planeta. E nessa ida de muitos espíritos e chegada de muitos espíritos, vai havendo a transformação do planeta. Ou seja, a gente não vai precisar esperar todos nós atingirmos um certo nível. Vai estar havendo essa separação do joio e do trigo, aonde esses espíritos mais perversos estão sendo aos poucos transferidos para outros lugares. E os espíritos que vão permanecer são espíritos um pouquinho melhores. Nenhum santo, mas espíritos pelo menos não tão perversos, espíritos que possam haver uma convivência, algum tipo de respeito, para que a gente possa, sob orientação dos bons espíritos, que vão reencarnar e estão reencarnando já no planeta, a gente possa evoluir. Porque agora a gente está tendo uma evolução material muito grande, tecnológica muito grande, mas de sentimentos, de parte moral, ainda está muito aquém do que a gente deveria estar. A América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se
o plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Na América como um todo, né, há uma mistura muito grande de povos, de nações. No Brasil e nos vários outros países, vieram imigrantes de todas as partes do mundo. E esses imigrantes nos seus países de origem acabam brigando entre si, aqui no Brasil acabam trabalhando juntos. Não só no Brasil, no Canadá, em outros países, né? Ainda há uns preconceitos, umas rixas, mas bem menores do que na Europa. Há uma mistura, há uma mescla entre essas nações. Então, na América como um todo, esse trabalho conjunto é uma evolução do que acontece na Europa. O Brasil, que a gente conhece bem, é um exemplo, mas isso acontece também em outros países. Aí tem muito o que crescer em respeito, né, as diferenças dos próximos, tal, mas a gente já melhorou em relação a outros povos. Por exemplo, uma coisa clássica, árabes e judeus no Brasil convivem pacificamente. Não há brigas que a gente vai, não, há briga, um árabe e um judeu aqui estão brigando, conflito, se matando. Não, isso não acontece no Brasil. Como não acontece em várias partes, né, da América. Então já é uma grande evolução desse planeta. E, como o Celso falou, tem todo um planejamento espiritual para o destino da Terra, da América, por exemplo. Então tem todo um planejamento para trazer as pessoas para cá, para reencarnar, para ver a mistura. Então o mundo espiritual trabalha com um planejamento muito perfeito, muito bem feito, para que a gente, todos nós, possamos conviver, aprender, crescer. Não é à toa que a gente nasce num país, reencarna e vai, convive, tudo sobre para a gente melhorar. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado nesse momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moleque do extremismo, onde os valores morais da humanidade. As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas,
executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos que o esforço do espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E, agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, dentro desse planejamento espiritual, há reuniões em vários níveis. Há também a reunião dos Cristos. Então, para decisões maiores, os Cristos se reúnem para tomar decisões. Decisões que envolvem a Terra, envolvem outros planetas. A Terra não está sozinha. A Terra não está sozinha. E o que a Terra faz afeta os outros planetas em redor. Então, há essa reunião dos Cristos, e Emmanuel está dizendo que foi a terceira reunião entre eles, ou seja, acontece de vez em quando, né? É para ver novos rumos. Então, nessa reunião, provavelmente é para tomar todas as decisões para essa transição do planeta. Afinal, essa transição planetária é bem importante para a nossa evolução, para esse planeta Terra. Então, a gente está à véspera dessa transição, provavelmente, uma dos tópicos da reunião deve ter sido a transição. Como que vai ser feito, como que vai acontecer, como que vai passar, como a gente vai se tornar pessoas melhores, para onde vai os espíritos que foram degradados daqui, que espíritos vão chegar, como vai ser todo o planejamento para melhoria do planeta. A gente é teimoso, a gente é persistente, mas tem todo uma hierarquia, todo um planejamento para nos auxiliar a crescer, para nos auxiliar a tornar pessoas melhores. Então, isso está acontecendo o tempo todo. E de vez em quando tem esses planejamentos, mega planejamentos, com os cristos dos cristos planetários. Perguntas, dúvidas, comentários? Às vezes eu tenho assim a impressão
que quando você lê alguma coisa sobre, estuda um pouquinho sobre os exilados de Capela, o próprio Emmanuel, se vê que milhões de espíritos de Capela vieram para habitar aqui a esfera terrestre, né? E também nos parece também que não é só de Capela, né? Também teve de outros mundos aí. Mas é, a impressão que eu tenho assim é que o volume está em torno de milhões de espíritos, né? Agora, o jeito que a gente vê essa humanidade, né? A gente não quer julgar, mas dá a impressão que tem muita mais gente do que só milhões. Acho que tem alguns bilhões de gente que vai para outro planeta, porque, olha, tá difícil, né? Parece que vai precisar tirar bastante gente daqui para poder melhorar a coisa. Não sei, dá a impressão de que eu não vejo assim, uma mudança tão radical, a não ser que aconteça alguma outra enfermidade muito grave, alguma outra guerra, alguma coisa assim que começa a, a despertar no mundo, né, uma visão mais espiritualista, mais transcendente, né? Então, é minha impressão, né? Eu fico, nossa, mas às vezes eu fico também penso, mas será que eu vou também? Não vou, né? Eu não sei, né? Mas eu fico pensando, mas se eu for, muita gente vai também, viu? Porque não é possível. Sinceramente, muita gente vai, porque não é possível, né? Então, você vê que eu não sei até qual é o critério, né? Mas, mas para ver uma mudança assim bem radical com relação à nossa visão espiritual, vai ter que ter muitos espíritos daqui para quando esses abnegados espíritos aí superiores que estão chegando, né, poder trabalhar com aqueles que ficarem aqui, né? Deve ser isso. Eu não Não sei lembro qual a qual, impressão de vocês. eu não lembro qual foi o livro que nós já lemos que falava a quantidade de espíritos que cercam o orbe e que habitam a Terra. Se eu não me engano, posso estar enganada, que eu sou péssima para número, mas se eu não me engano, eram 32 bilhões. Tem 8 bilhões reencarnados só. Eu acho que tem Sim. oito encarnados e ao todo são 21 bilhões. 21. Pronto, 21. Eu acho que são 22 bilhões de espíritos em todo o planeta. Temos 21 bilhões de espíritos Então, encarnados e desencarnados no planeta. Ou seja, tem um terço aí que está encarnado e dois terços desencarnado. então, Ah, vamos supor que a maioria daqui. Eu não concordo com essa estatística de achar que a maioria daqui é ruim. Eu acho que a maioria daqui está sonolenta. Não quis acordar. Ainda não quis acordar, mas é consciente. Senão a gente não estaria reencarnado nesse momento na Terra. Eu acho que só tá aqui quem tá para levar um chacoalhão da vida. Esses 8 bilhões aí da Primeira Guerra Mundial, ou melhor, do começo do Espiritismo para cá, quem está reencarnando é para levar uns chacoalhões e também para trabalhar. Tem espíritos bons aí ajudando e auxiliando em tudo que é lugar. Quando você está numa situação, num local que existe uma briga, que existem pessoas brigando e discutindo, quem faz barulho? É a maioria da população ou são duas pessoas brigando e gritando? Quem está brigando e gritando, quem está se posicionando, faz mais barulho. Faz mais barulho quem está em guerra, faz mais barulho em quem está fazendo coisa ruim, faz mais barulho quem não quis acordar ainda. Mas não é a maioria. Não é a maioria.
É a maioria ainda quem não quis acordar. Aí eu concordo com você, Celso. É a maioria ainda que não quis acordar. Quem não quer encarar as situações como elas estão sendo mostradas aí. Que a gente vive num globo, não é à toa que a gente vive num globo, né? É porque é um habitat único, redondinho, todo mundo está no mesmo barco. Se todo mundo não se ajudar, o planeta vai por um caminho complicado, até fisicamente vai por um caminho complicado. Mas não é a maioria. Não é a maioria que é ruim de verdade, é a maioria que grita, que mostra. É a maioria que mostra as coisas ruins e elas aparecem. Não é a maioria que a gente assiste num noticiário, que você vai ver o noticiário e você vê coisas ruins. É, Porque as pessoas gostam de ver as coisas mais ruins, mas quanta coisa existe de boa, quantas instituições, organizações, quantas pessoas estão trabalhando na ciência para descobrir curas de doença e a gente não conhece, não faz a menor ideia quem são. Quantas pessoas que estão fazendo o mundo circular e melhorar em todos os sentidos. Ainda a maioria que manda e é a maioria estridente e é a maioria que é o centro egocêntrico da Terra, os grandes bilionários e por aí afora, que tem a maior voz, mas não é a maioria em quantidade humana. verdade. Acontece que a grande parcela da humanidade vive sob a influência dos maus. Sim, Viver nós sob a influência, a hora que você tira a influência do mal, eles passam a se modificar. E isso é óbvio, né? É isso que você está dizendo aí, de uma forma ou de outra, né? Eu não, só não sei, porque às vezes eu acho que, nossa, mas parece que tem tanta gente que ainda que vai precisar deslocar para outro planeta para poder se a, se reajustar com a lei, né? mas se a gente for colocar na cabeça da gente que assim, é, a gente estuda desde a base do espiritismo que diz assim, as trevas é ou o ruim, o mal é o ignorante. O ignorante é o mal. O ignorante está regendo, está tendo a possibilidade de um poder muito grande no nosso orbe para despertar. Tá na mão deles o mudar ou não isso daí. E como é que funciona? Eu acredito que é assim que funciona. Se as pessoas começarem a ver o que é ruim e começarem a entender que é ruim, começa a despertar. Antigamente se tinham pessoas, nós acabamos de estudar sobre a Revolução Francesa dentro desse livro. As pessoas iam para a rua assistir decapitação das pessoas e gritavam dizendo: Oba, maravilha, vamos lá. Hoje, se você vê alguém machucando um cachorrinho, é uma revolução na internet. Fica todo mundo doido porque matou o cachorro. Então aí já está mudando o sentido, já tem um despertar. É lento, é gradual, mas está acontecendo. Ninguém vai ver alguém matando uma pessoa na rua e a maioria não ficar revoltado com aquilo. Não quer acordar? Não quer, mas não quer dizer que não vai acordar. E eu acho que é até por isso que os grandes milionários, os governantes do mundo todo, principalmente quem manda economicamente no mundo, são pessoas desequilibradas. Porque é mais fácil você despertar a maioria da população quando esse tipo de atrocidade está acontecendo. É mais fácil você acordar a população para o que a população está vendo. Não, eu não concordo com isso. Eu não penso assim. E o eu não penso, mais um segundo eu não penso, mais um terceiro eu não penso, e todo mundo começar a despertar, as coisas mudam, energeticamente muda. Porque eu acho que a intenção
é consciência. A gente não reencarna para outra coisa, a gente reencarna para adquirir consciência e aprender a amar. É para isso que a gente está aqui. Esse é o caminho, não é verdade? Não é para isso que a gente está aqui? Então é para isso, é para acordar a população como um todo. Eu concordo com você que tudo que a gente está vendo e tem momentos que a gente fala, gente, para onde é que esse mundo está indo? Mas até esse sentimento é bom, Celso, porque há 100 anos atrás a gente não pensaria assim. Há 200 anos atrás a gente já está como a massa, falando, ó, que maravilha, entendeu? E no Apocalipse, né? No Apocalipse, ele diz que o número de pessoas salvas são tipo 66 mil, um número desse tipo aí. Para dizer, né, que o número de pessoas salvas não seria tão grande assim. Logicamente que não tem nada a ver com esse número 66 mil aí, ou 666 mil. Mas o que dá para entender do Apocalipse é que muita gente da Terra vai sair. Qual a proporção, quanto vai ficar, Saber. quanto vai sair, não tem um número exato. Depende de cada um de nós, né? Que muita gente vai continuar a encarnação em outro planeta, isso é certo. Se é metade, tem gente que fala, eu já ouvi falar muito que tem algumas pessoas que falam que um terço fica e dois terços vai. Mas esse número também não é exato assim, e não dá para saber exatamente. O número que vai para sair é gigante. Será que a gente tem 21 bilhões de espíritos, né? Mesmo que, digamos, só um terço saia, já são 7 bilhões de espíritos que vão embora. É muita gente. Então, independente do número, da proporção, um número grande de espíritos vai sair. Quanto é isso? Não dá para saber. Realmente, algumas pessoas com ideias ruins podem, faz muito barulho. Eu lembro uma vez eu estava trabalhando e tinha um grupo fazendo greve, um grupo de alunos fazendo greve. E a maioria não queria que a greve continuasse. Aí, a um certo momento, e normalmente quem vai para esses movimentos grevis é exatamente o pequeno grupo que quer continuar fazendo greve. Aí o pessoal que não queria resolveu ir e foi uma boa quantidade de pessoas numa certa reunião. E esse pessoal que não queria começou a fazer reclamações até que o pessoal, os líderes falaram, tá bom, tá bom, tá bom, vamos fazer uma votação. E o pessoal fizeram a votação e a votação foi para acabar a greve. Mas por quê? Porque muita gente que quer as coisas melhores, às vezes fica quieto, né? Sim, Então, às vezes, realmente, as pessoas que fazem mais barulho, às vezes as pessoas que fazer, que fazem mais ruim, pessoas mais. E as pessoas boas ficam mais quietas. Então, na verdade, a gente tem que saber quando se manifestar e quando se calar. A gente pode sim. protestar o tempo todo? Tem que Não. se calar o tempo todo? Não, tem que saber esse meio termo daí. Quanto E é vai, quanto vai ser expulso? Quanto vai ser transferido, passaporte carimbado? Muita gente já foi. Muita gente vai. Mas, realmente, tem muita gente que está no meio termo que pode ficar e com influências boas vão ser carregados para a evolução. não é nem essa questão. Então a própria a gente vê exemplos diariamente e nos livros
ou mesmo no centro espírita, de espíritos que trevosos e que estão sob a influência de líderes, né, fortes, continuam fazendo mal. Aí eles são atraídos para o centro espírita e, e recebem toda a ajuda. E com a ajuda dos bons espíritos, eles mudam de comportamento. Então, tem exemplos todo mundo. Agora, Tem nem todo mundo aceita essa ajuda. Eu lembro uma vez de uma doutrinação que foi uma das poucas vezes que eu vi uma doutrinação de um espírito doutrinando outro espírito, um espírito falando com outro, diretamente. E aí o espírito, né, o mentor, que foi o Camilo de Leles, falou pro espírito lá, olha, você está tendo a última chance para você se arrepender. Eu não quero ajuda, mas essa é a sua última chance. Se você não se arrepender, você não vai ter mais chances aqui nesse planeta. Você já vai para outro lugar. Podem me mandar para o inferno. Eu não vou mudar. Você tem certeza disso? Tenho. Então, você foi dado a sua última chance. Então, esse espírito não queria se modificar e não queria a ajuda naquele momento. Então, esse, como muitos outros que não querem a modificação, não querem se modificar agora, já estão sendo transferidos. Agora, uma quantidade também grande é você dá suporte, você dá ajuda, você dá esclarecimento, dá proteção, e esses espíritos mudam de comportamento. Foi o que a gente leu no outro livro, né? Que lá os mentores foram na cidade das trevas e ofereceram ajuda. Os líderes não queriam ajuda, mas uma parte daquela população das trevas se quis ajuda. Então aí isso vai acontecer o tempo todo. Agora, qual a proporção, qual a quantidade? Só Deus sabe. E eu acho que tem mais um detalhe. A gente sempre acha que o caminho é a evolução. Não, a evolução é despertar o calor no coração das pessoas. Tá na Bíblia, desde a Constituição lá do Antigo Testamento, que ele falava: muitos corações vão esfriar nesse momento que a gente está vivendo. E é exatamente isso. O que que a gente muda as coisas do mundo? Fazendo o nosso melhor. É o que a gente pode fazer. É Eu acho sempre o nosso importante também, né, a gente fala outra coisa aqui, né? Eu vivo aqui numa cidade que tem 7.000 pessoas, mais ou menos, um pouquinho mais, menos, né? Então você olha assim, pessoal do interior, né? E, de certa forma, quando você vê essa cidade, ela representa uma célula do mundo, porque o que acontece aqui, eu acho que acontece em qualquer lugar do mundo aqui, né? Os problemas e tudo mais. A gente vive aqui na parte assim, de ambiental um pouco melhor, né? Mas espiritualmente, as das pessoas. Então, a gente está fazendo um trabalho com a nossa obra social, mais a entidade espírita que nós temos aqui. Aí a gente pergunta, mas qual é o nosso raio de ação? Ou seja, até onde a gente consegue realmente levar, né, a proposta do espiritismo, então o pensamento? É lógico que a maioria que eu vejo que alguns se aproximam por causa dos estudos espíritas, né, por causa se identificam com isso, né, mas a boa parte não, né? Mas aí acontece o seguinte, eu vejo pelo que a gente está fazendo, a gente tem o programa do rádio, né? E a impressão que dá para quem aparece lá, né, que são só pessoas interessadas mesmo naquele meio ali, né? Mas aí quando você vai, eu, por exemplo, que vou com a Carol ali para supermercado, isso, né? E a Carol também, que vocês sabem como é que ela gosta de, de falar, não sei o quê. E muita gente
que eu nem conhecia, não sei o quê, pô, eu ouço, eu gosto do programa de vocês, da rádio, né? Eu fico sempre ouvindo, mas eu não. Então, tem uma porção de pessoas que eles continuam católicos, protestantes, mas estão ouvindo lá. Não é que eu estou dificultando o espiritismo, eu estou falando sobre a obra do bem. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer em termos vamos dizer assim, até onde a gente consegue, qual a extensão da nossa ação para melhorar algo, né? É fazendo essas coisas mesmo, né? É divulgando. A gente não deixar de dar uma opinião nossa só porque o outro tem uma opinião contrária. Tudo bem que a gente tem que respeitar o do outro, mas a gente vai ficar, a não ser que você vai criar uma briga, né? Mas não provocar, mas falando, eu tenho uma opinião contrária, mas falar sobre o que você já entende do espírito, a transcendência de tudo isso, né? Para que a gente espalhe, né? E não fique mais só no, como o Lourenço estava falando, assim, com aquele receio de a gente estar querendo, né? Impressionar a pessoa e forçar a pessoa a acreditar uma outra coisa que ela não acredita, né? Mas pelo menos você falava, olha, eu isso daquilo, né? Eu tenho espiritismo, é assim, 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 assado, e não se omitir. Pelo menos isso aí. Eu não tô saindo a público dizendo para as pessoas se tornarem espírita, mas eu estou falando aquilo que eu tenho de idealismo dentro de mim, né? E a gente precisa fazer isso mesmo, né? Para ir Eu, eu, propagando. eu acho que o maior caminho do espiritismo é levar o bem. Não importa se a pessoa se torna espírito ou não, porque ela vai estar ajudando de todo jeito a levar o bem. O caminho é sempre esse. Ó, eu morava na zona leste de São Paulo. Lá tinha um centro espírita que é o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, ele é um asilo e um orfanato. Ele tem dois núcleos. E ele ajuda com distribuição de cestas básicas e sopa. 90% das pessoas que frequentam vão atrás de alimento. É esse o caminho, é o bem. A minha mãe conheceu esse abrigo no momento de extrema necessidade quando ela era solteira. Ela falou: quando eu tiver em condições, eu vou ajudar essa instituição. Ela ajudou um pouquinho, como ela podia. Mas a gente foi descobrir o espiritismo por causa disso. Foi tentando entender essas coisas. Então, uma sementinha só vira árvore depois de um tempo. É na sementinha que a gente propaga o bem. É na sementinha, é com palavra de apoio a quem está deprimido, é fraternidade, é distribuição de alimento, é ser solidário com os amigos. Porque você não sabe o que a pessoa está passando. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil. O maior recorde de hoje em dia é suicídio. Não é nem a guerra que está levando as pessoas, é a desistência da vida. Então, sim, tudo que levar ao bem é cumprir a missão espírita. Eu não vejo outro caminho. E assim, como você, Celso, eu também fico pensando, será que quando eu desencarnar aqui, eu já vou para o mundo com a minha Maria de Maricuia? Se for, eu vou dar o meu melhor, como eu estou tentando fazer agora. Então, é o que a gente tem para fazer, é o que a gente está aqui para aprender. São 8 bilhões de pessoas nesse planeta. 8 bilhões de pessoas com os mesmos desafios, os mesmos aprendizados. Então, eu sei que tem muitas pessoas, sim, que estão escolhendo o caminho mais longo, que é o caminho de fazer coisas ruins. Mas eu não acredito que são a maioria. Eu acredito que a maioria que está fazendo isso está sendo levado de roldão. Não acordou, ainda não se conscientizou, mas Isso aí. pode mudar o percurso do caminho. Muito bem, muito bem. A gente está quase no final desse livro, né? A gente está terminando aqui a nossa reunião de hoje e a gente continua numa próxima. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu vou fazer a prece, Luiz, hoje. É, como o evangelho de hoje
no capítulo 7º, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala sobre orgulho e humildade, né? Então ela falou, se a gente um dia desencarnar, por lá para o outro lado, e a gente, por graça de Deus, a gente fala assim, olha, tem um trabalhinho aqui para você, a gente não vamos se colocar querendo uma coisa boa, né? Fala, tiver aqui, que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, porque é orgulho e humildade, aí, né? Porque a gente tem que aceitar aqueles trabalhos ao qual a gente está preparado, né? À medida que a gente vai se preparando, a gente vai melhorando. Mas eu queria falar uma outra coisa sobre, por exemplo, a reunião de hoje, né? Lembrando daquela passagem da Marta e de Maria, né? Que Jesus estava lá no meio, lá, né? De Marta e Maria. Veja, por que que eu estou falando isso? Nós temos, no dia a dia do nosso trabalho, nas nossas atividades, nós somos semelhantes a Marta, né? Porque estamos dispensando aquilo para o nosso trabalho, para as coisas corriqueiras da vida e tudo mais, né? Fazendo comida, fazendo aquilo, né? Com essas preocupações da Marta. Mas agora, nesse instante, né? Nós estamos com a melhor parte. E a melhor parte é essa que nós discutimos, nós aqui trabalhamos, né? Então agora nós estamos sendo a Maria. É isso que a gente agradece a Jesus, né? Porque cada vez que a gente lembra de Jesus, assim, das passagens dele, a gente vê que a gente pode encaixar isso dentro do nosso dia a dia, da nossa forma de ser, né? E a gente começa a ter essa noção mais assim, de mais luz, né? Então, agradecer esse momento que nós aqui estudamos, conversamos, trocamos ideias, né? Isso preenche o nosso espírito, o espírito que nós somos, né? Então, é um agradecimento que nós fazemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, né? E dizendo, né? Como todos vocês fazem, orando, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia por todos os séculos e séculos, que assim seja. Graças a Deus. Boas vidências. Lourenço, eu vi, nós recebemos passes individuais, né, de irmãs já com uma certa idade, mas com uma luz verde clara, de vibração muito boa. Então, para cada um, tinha uma irmã doando os passes de energia para cada um de nós. Foi o que apareceu. Tudo bem. Mais alguém? Só agradecer mesmo. Então, boa noite. Boa Boa noite. noite, tchau. Boa noite, boa noite. Tá bom?